executivos de outras áreas, faculdade, tudo. E como todo bom mesa, né? Para essas 18 mil pessoas que estão aqui online assistindo vocês. Ó, a Luana Cato acabou de mandar aqui palminhas, a Caroline tá aqui, você que tá aí, já manda o chat que a gente vai ler aqui para eles saberem quem tá aqui acompanhando, fechou? É isso aí, vai interagindo com a gente. Vamos começar do começo, João? Pelo começo. Solta a voz. Quem vai começar aí? Vamos contar um pouquinho da Marcelão. Vamos lá. história. Como é que começou essa história empreendedora aí, Marcelo? Bom, como é que começou essa história empreendedora? Eu acho que empreendedorismo, cara, é uma coisa que nasce com você, tá? Na verdade, às vezes você demora para descobrir, mas até no meu caso eu sempre tive muita vontade. Minha família percebia isso claramente, mas eu venho de uma família de pai militar, família tradicional, e aí eu acabei entrando para a carreira até militar, fui militar 31 anos, uma coisa que eu tenho um grande orgulho, fiz faculdade no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, mas eu sempre tive muita vontade de fazer negócio. Para mim, o que é empreendedorismo? É uma vontade, é um impulso que você tem muito grande de fazer negócios, eu sempre tive essa vontade. Mas acabou que eu me formei em 1995 em engenharia eletrônica, iniciei uma carreira militar e o meu primeiro negócio foi totalmente fora, quase saí do exército, abri uma academia de ginástica porque eu gostava de fazer musculação. Aí sim, temos Isso foi lá em atleta na mesa. 1998, quer dizer, e ali já dava para perceber que era uma coisa para mim contida, né? Eu tinha muita vontade de mexer com alguma coisa, de ter algum negócio. Putz, muitos amigos meus saíram, fizeram outro concurso público, outros saíram, foram trabalhar em empresas. Eu nunca quis. Eu pensei, quase fiz, mas o meu negócio era querer criar alguma coisa minha. A academia não deu certo. A academia estava em alta, igual é hoje em dia, ou era algo diferente? Não, já era até uma coisa em alta. Eu morava no Rio de Janeiro, começava a brotar academias, né, pela cidade. Mas a verdade é que eu não tinha nem maturidade de negócios. Era muita vontade empreendedora para pouca maturidade, pouca experiência. Mas coisa que eu já li em alguns livros, né, o empreendedor, ele erra, você vê hoje até vídeos, né? Você erra 1000 vezes para você acertar a primeira, né? É isso aí. Então, você precisa aprender e não desistir, nunca desistir. O empreendedor é aquele cara que não desiste. Uma coisa que eu digo hoje, o empreendedor é o cara que não desiste e não se conforma. Ele nunca aceita a derrota e ele está lá em cima do negócio, né? Nunca está satisfeito também. Exatamente. E aí, como é que eu... Na verdade, eu quase saí do exército, acabei ficando, e acabei ingressando num mestrado. Aí, durante o mestrado, na verdade, 2 amigos meus me chamaram, eu já estava saindo da academia, me chamaram para trabalhar com uma empresa de desenvolvimento de sistemas, de programação. Aí eu falei, vamos embora. Então, eu já pulei de um para outro e nada a ver ainda. Só que aí eu falei, bom, estou mais na minha área, né? Mas aí, quando chegou em 2001, 2002, as coisas não estavam andando muito bem. Eu aí desisti, e ali eu falei, não vou mais tentar nada. Aí em 2002 eu iniciei um doutorado, eu terminei o mestrado, em 2004 eu iniciei um doutorado, vim morar em São José dos Campos. Vim morar em São José dos Campos para fazer um doutorado no ITA. Aí o doutorado iniciou, eu fiz o ciclo, né? E até a partir dali eu falei, eu vou mexer com investimentos em bolsa. Ali eu ganhei muito conhecimento, muita maturidade, aprendi administração financeira por conta própria, fazia minhas próprias aplicações. Foi um outro caminho, vamos dizer. Mas ali eu decidi ficar na carreira tranquilo e seguir a carreira de engenheiro. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no final desse período, eu terminei o doutorado em 2008, fui servir em Taubaté, na aviação do Exército, assumi um escritório de projetos do Exército, um período maravilhoso também, de trabalho. E ali eu comecei a mexer com gerenciamento. Então, o foco passou a ser trabalhar com gerenciamento de projetos. Aí trabalhei com desenvolvimento de simulador de helicóptero, foi um período super legal. E aí, no final desse período do projeto, eu estava desgastado com a carreira de engenharia, e aí já tinha visto nascer, por conta a minha esposa é do Sul, eu ia muito para Bento Gonçalves, eu vi a fábrica da Dalmobile nova de 2012 ser construída. E aquilo ali me atraiu, né? Me deixou, eu via o mercado bombando, né? Então, assisti a evolução do mercado planejado. Quando chegou em 2013, eu falei, cara, eu acho que eu vou abrir uma loja de móveis planejados, vou abrir um negócio pequeno.
eu continuo trabalhando no Exército, aí no final do expediente eu trabalho um pouco no meu negócio, era para ser um negócio pequeno, só que aí, cara, quando você se joga no mercado, é aquela história, né? Você se jogou, ou você mata ou você morre, na verdade. Primeiro você corre, depois você vê a estrada, né? Exatamente. A partir dali, cara, na verdade, eu diria que ali nasceu aquele embrião que demorou tanto tempo do empreendedor. Eu sempre fui com muita cautela, mas a partir dali... Você já estava mais preparado também, né, para a experiência. Exatamente, exatamente. Aí a loja começa em iníciozinho de 2014, né? Começa pequenininha. Aqui em São José já? Aqui em São José. Aí era na Avenida Barão do Rio Branco, 499. Aí em janeiro de 2015 começa essa parceria aqui, porque é quando o Felipe começa a trabalhar comigo lá, janeiro de 2015, e aí a coisa foi evoluindo e, cara, na verdade, foi aí que começou a dar um mobile de São José dos Campos, né? Legal. E aí em 2016, mais ou menos, eu cheguei pro Felipe e falei, cara, tu é meu braço direito, eu sou um cara que eu preciso de alguém me ajudando na coisa, né? Eu inicialmente abri com um sócio que acabou saindo, então a coisa ficou muito em cima de mim. E aí o Felipe foi o cara que começou a me ajudar lá em 2016. Ele entrou em 2015, era o principal vendedor, né? E aí a gente começou aí uma parceria mais... Ali foi o encontro ali das duas feras. Bom, muito bom. E aí eu vou passar a bola pro Felipe para ele contar a história dele, pelo menos até 2016. Aí a gente parte daí para entender um pouquinho mais. E a gente quer saber o depois. Bom, boa noite. Meu nome é Felipe. Diferente desse currículo todo, né? Marcelo é uma pessoa de muita experiência em diversas áreas. Sou mais novo. Então, comecei de fato a trabalhar com ele em 2015. Sou uma pessoa que trabalha no ramo de imóveis planejados já há 17, 18 anos. Comecei com 20 anos de idade. Formei em design, fiz um curso de design de interiores e desde lá vim trabalhando com móveis. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu já era uma pessoa de muito tempo do ramo, por isso a coisa engrenou de uma maneira natural e com uma objetividade conjunta, que era o foco no negócio, o foco em a coisa dar certo. A gente sempre se preocupou muito com a qualidade, como a gente atende o cliente, então a gente sempre se entendeu muito em tentar sempre fazer a coisa certa, né? Então sempre se esbarrou em como entregar mais, se podia ser um pouco melhor, independente dos erros e o que vinha acontecendo no momento. Então a gente sempre procurou um compromisso conjunto. Então isso fez da gente quase uma visão criada sozinho, e a gente sempre procura trabalhar nessa ótica. E esse é um pouquinho da história aí, né? Mas tem muita mais coisa pelo caminho. Mas você, ô Felipe, você chega então na Dalmobile para ser um vendedor ali. Sim. Então você já chega com um currículo, assim, com uma experiência no mercado, tudo. Pelo que vocês falaram aí, você tá quase uma década juntos aí nessa, mas você... 10 anos. Leandro, eu vou dizer o seguinte, eu me lembro muito de uma reunião que eu fiz, e aí, por que eu precisava tanto do Felipe, né? Eu, como engenheiro, procurei parametrizar o negócio. Se você conseguir tantos clientes em tanto tempo, dentro da estatística tal, tantos projetos, tantos... Teu salário vai ser tanto. E aí, cara, a equipe toda... Não, mas não é assim. Teve uma hora que eu falei, cara... Eu não vou conseguir o pessoal, eu não vou convencer ninguém a ser engenheiro. Vamos deixar o negócio andar. É que você queria trabalhar com números, tudo com o processo, tudo certo. Tudo. E aí, no final das contas, a nossa ligação, a verdade é que o cara que sabe de planejado mesmo, eu até entendo talvez alguma coisa do processo industrial, porque eu gosto de lá ver a máquina. Agora, quem é que entende de projeto e venda? E, cara, é o cara aqui, bicho. Então, juntou o útil ao agradável, os dois complementaram. Então, na verdade, eu sempre gostei muito da área de negócios. O planejado, hoje, eu tenho uma paixão muito grande, porque tem muito a ver com essa coisa de... Uma coisa que a minha esposa fala muito, né? Eu adoro resolver problema. O que ela fica impressionada é que quando ela vê um problema que ela tem a sensação de que não tem solução, ela vê o meu olho brilhar, enquanto ela fala, putz, cara, isso eu acho que é outra coisa do espírito empreendedor muito forte. O empreendedor sente uma paixão muito grande, que fala, cara, isso aqui parece que não tem solução, vou ter que arrumar uma, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa do empreendedorismo. Você empreender, na verdade, você abre alguma coisa para resolver algum problema. Então, o cara tá com dor de dente, você vai
ser dentista, o cara tá precisando de imóvel, O cara chamam compra- vocês. O cliente compra de você porque ele Resolver precisa de uma alguma coisa. solução. Exatamente. E aí, né, quando você está no comercial, né, de verdade, de fato, o cliente chega, muitas vezes ele não, a maioria das vezes, ou todas, ele não sabe muito bem o que ele quer. E aí a grande questão é como é que a pessoa que está ali atendendo sabe do cliente mais do que ele mesmo quer e você apresenta o projeto ou a alteração, ou o que ele pediu e fala, nossa, é isso mesmo que eu queria. Assim, né, era isso mesmo? Você tem que também tirar isso do cliente. Porque depois aquilo tudo vai ser executado e aí vem, pô, eu queria que fosse assim, assado. Então, você conseguir editar o projeto, entender de fato o que o cliente precisa, isso envolve muito tempo, isso envolve muitos erros e acertos ao longo do caminho. Isso envolve várias pessoas comprometidas na empresa para depois aquilo tudo ficar certo. Então, não é, abrir uma loja, vai vender, vai dar certo. Você tem uma longa jornada aí. Então, você sendo um cara do comercial aí, Felipe. Você é o vendedor que entrou lá Eu sou vendedor. fez acontecer. Mas e quando chega o convite do engenheiro, doutor aí, com vontade de empreender, pra tipo assim, Felipe, vamos tocar juntos aqui. E aí, como é que foi? Porque você saiu ali só de um vendedor, porque o empreendedor não deixa de ser um vendedor, né? Não, Mas pra se primeiro é colocar... vendedor. Depois empreende. Primeiro você tem que Todo vender, mundo é né? vendedor. O cara às vezes Se só não não vender, sabe. não dá. Na realidade, ele Eu é o falo que sou caso que eu vendedor. digo que eu até acho que todo mundo tem dentro de si o empreendedorismo, só não descobriu. Uhum. E o Felipe, de certa forma, tem um pouco disso. Ele no início, mas eu prefiro que ele conte, porque no início ele abraçou, mas ele abraçou hesitante. No começo eu não assim, né? quis, na verdade, né? Até porque, anteriormente, né, com uns 23 anos, eu tentei ter um outro negócio próprio, também com móveis, com pessoas que não entendiam tanto, então você vê que fica com muita receio, dificuldade de andar. Sim. Então, quando foi a primeira vez, falei, não sei não sei se eu quero não. Então, foi uma coisa que realmente construiu junto, mas aí você vê compromisso das pessoas, você vê entendimento quanto a pessoa tem para agregar. Então, eu digo que eu aprendi muito com a pessoa com um currículo desse tamanho. Uhum. Aí a questão é o quanto você está disposto também a mudar e fazer das coisas acontecerem de maneira em que todos querem, que seja pelo bem de um crescimento. Mas foi um momento que eu optei até em, não vou gerenciar, porque você vai gerenciar pessoas. Poxa, aí... Cuidar de de a ideia de pessoas. gerenciar, ele fugiu por, acho que quase 2 anos. 2 anos. Aí eu tentei, teve uma hora que eu falei, deixa. Aí teve um dia que ele me chamou para conversar, eu me lembro até que a gente sentou, já era na loja nova, aí ele sentou, pô, Marcelo, eu acho que chegou a hora de eu tentar. Não vai dar mesmo. Eu Não acho que vai chegou a dar hora de eu mesmo. tentar. Vou porque- enfrentar Porque esse o negócio leão. não dava adianta. mais, né? Acabava que sobrava sempre para resolver, Sim. por aham. expertise, por sempre olhar para frente, Por estar em movimento ali. por pegar o problema para resolver. O que ele falou, quando você vê tem gente que vê o problema, foge. Tem gente que vê o problema e vai para frente Enfrentar. de resolver o problema. Aí você acordou, despertou, falou. Não, falei, não dá mais, né? Chega uma hora que não dá mais, né? É. Chega a determinados momentos que as coisas não dão mais. Ô, Muito Marcelo, bom. que eu tava pensando nessa conversa que a gente tá tendo aqui é o seguinte ponto. Tem gente que às vezes está sozinho no negócio, como você tava lá atrás, e que quer chamar alguém, mas ele não sabe quem chamar. O que você olhou pro Felipe e falou assim, o que você avaliou no Felipe e falou, cara, esse cara vai dar certo no meu negócio? Claro, você falou da parte técnica de venda, mas isso não é tudo.